João capítulo 12, de 24 a 26. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Há um filme que ontem tive o privilégio de assistir na companhia de irmãos amados, e que um dia quero passar aqui para todos os irmãos, é The Cross, Do You Believe? A Cruz, você acredita? Filme fantástico. E há duas cenas naquele filme que têm a absoluta relação com este texto. A primeira é quando um pronto-socorro lotado de gente, e as pessoas aguardando o momento da consulta, há um homem tossindo muito, com câncer, com leucemia, e uma menininha toda febril, desenhando num papel, e poucos médicos para atender. Isso não é problema apenas do Brasil, isso é um problema mundial. E então, de repente, o homem que está com câncer conversou um pouco com a menininha e foi até o atendente, e o atendente, com muita má vontade, o atende, e ele diz assim: você está vendo o nome aí na tela do próximo paciente? É o meu. Tire o meu e coloque o nome dessa menininha. Ela precisa mais do que eu. Ele doou a sua vez para aquela menininha. E então, quando a menininha fez a consulta, a mãe veio conversar com ela, e a mãe desesperada porque o albergue estava fechado. Ou seja, mãe e menininha não teriam onde passar a noite, e era uma noite muito fria. Esse homem ouviu a conversa e disse assim: se vocês não me levarem a mal, eu posso levar vocês para que vocês descansem hoje lá na minha casa. Ah, não precisa. Mas a menininha insistiu, disse: não, mamãe, ele é um anjo que Deus pôs no nosso caminho. Então o homem levou-as para a sua casa, uma casa muito simples, muito pequena, apresentou, e a mãe perguntou: mas o senhor vai para onde? Não, eu tenho onde ir, pode ficar sossegado. Então, quando ele sai, ele vai para a praça, coloca uma touca, e tossindo, com febre, infecção, ele dorme no relento para poder dar a casa para aquela menina e para aquela mãe. Essa é a primeira cena. A segunda cena é de um bandido. Um bandido que, junto com seu irmão, pratica assaltos. Mas ele é confrontado com o Evangelho. Ele vê um tiroteio, pessoas morrem e etc. E de repente a mensagem de Deus fala ao seu coração. E ele tem uma transformação absoluta. E o seu irmão quer a mala de dinheiro que eles roubaram, mas ele levou a mala de dinheiro para a igreja, porque disse: não é meu, eu não quero, também não tem como devolver, distribua. Mas o irmão, sem saber, desconfiando que essa mala foi para a igreja, vai até a igreja e ameaça o pastor de morte, toma a mala. E então esse irmão se encontra com o irmão que se converteu, e ele diz: o que você está fazendo? Foi levar o meu dinheiro para lá. Disse: olha, essa vida não vale. Lembra do que a vovó nos ensinava do Evangelho? Eu descobri a vida. Mas você deixou um rapaz lá do tiroteio vivo, ele vai nos perseguir, se não faz mal. De repente entra o rapaz do tiroteio que tinha sobrevivido e vai para atirar neste irmão não convertido. Então esse que se converteu dá a volta, fica
fica na barriga do irmão enquanto o outro descarrega o revólver. Aí esse irmão não crente diz: mas por que você fez isso? E ele então balbucia para esse irmão: creia que ele tem uma cruz na mão, e entrega para o irmão. E o filme, nesta cena, quando vai terminar, esse irmão que sobreviveu vai para o hospital e provavelmente vai preso. Então chega o advogado e diz: você é o bandido fulano de tal? E ele diz assim: eu era. Porque para ele era impensável que o seu irmão desse a própria vida para evitar que a dele se perdesse antes que ele tivesse um encontro com Jesus. E aquele homem que cedeu a casa, também no decorrer desta apresentação, ele vai morrer, e está no hospital para morrer, e está em situação terminal, e um médico ateu que está atendendo, de repente ele morre, e vem lá, faz o atestado, tudo direitinho, horário de morte e tal, e a enfermeira que está lá, daqui a pouco, depois de 8 minutos, ele começa a funcionar de novo, e o médico é chamado, a enfermeira diz: olha, vem cá. Mas vem cá, porque já não passei o óbito, venha ver. Quando ele viu: não é possível, você estava morto. Ele disse: Deus me ressuscitou. Não, essa não é a resposta. E então a enfermeira olhou para o médico e disse: o senhor tem uma teoria melhor? O homem tinha dado a vida por causa da menininha, morreu, mas dentro do enredo do filme ele acabou ganhando a vida para provar para o médico que Jesus era real. Em todas essas duas ilustrações, tanto o homem doente, quanto também aquele bandido convertido, não amaram as suas vidas acima do amor que tiveram por Jesus. E esse é um grande desafio para cada um de nós que nos aproximamos de Cristo. O Evangelho hoje se tornou uma moeda de lucro, onde as pessoas pregam muitas vezes pelos canais da internet, não para anunciar a salvação, mas para terem likes e vender produtos, para se enriquecer às custas da religiosidade popular. As pessoas se aproximam das igrejas não porque querem entregar a vida para Jesus e trabalhar pela salvação das pessoas. Elas se aproximam da igreja porque elas querem ficar ricas, elas querem ter saúde, elas querem ter bons amigos, elas querem ter votos em eleições, elas querem coisas para si. Mas o Evangelho fala diferente. Diz aqui no verso 24 do capítulo 12 de João: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Talvez seja essa uma das razões porque muitos cristãos parecem que vivem numa eterna dor de cabeça. E muitas pessoas não aceitam a sua mensagem porque não é uma mensagem que agrade ou uma mensagem que faça bem. Porque a vida deles não inspira nenhuma iniciativa de outros dizer: eu quero o que você tem, eu quero a paz que você tem, eu quero a vida que você tem. Pelo contrário, elas dizem: eu não quero ser enjoativo, depressivo, entristecido, problemático como você. E por que muitos são assim? Porque não morreram. Porque continuam vivos, querem Jesus, mas querem a si próprios. Querem Jesus, mas não querem perder os seus vínculos com a vida que levavam. Querem Jesus, mas não querem entregar tudo. É como se o irmão Cícero fosse alugar uma casa, e o proprietário da casa diga: aluga toda essa casa menos um quarto. Então, a pessoa que quer alugar a casa vai lá: irmão Cícero, mostre a casa para mim. Claro, aqui a garagem, aqui a sala, aqui a cozinha e tal. E tem uma porta trancada. E esta? Não, esta não pode mexer. Mas por quê? Porque o proprietário não vai alugar esse pedaço. Não, eu quero alugar a casa para mim, e eu quero a casa inteira. Eu não quero uma casa pela metade, eu não quero uma casa com um quarto trancado.
Aí ele diz, olha, o proprietário vai manter esse quarto trancado. Então essa pessoa diz, então essa casa não me interessa. Jesus vem para a vida da pessoa, porque o nosso coração se quebranta na presença de Deus, e nós pedimos a Ele, para que Ele seja o nosso Salvador, para que Ele venha morar em nós. Então Ele tem um lugar para ir, é o trono do coração da gente, Ele vai ser o nosso rei. Mas nós dizemos a Ele, Senhor, Tu pode ser o rei da minha vida sentimental, o Senhor pode ser o rei da minha alimentação, o Senhor pode ser o rei até do meu relacionamento emocional, mas o Senhor não pode ser o rei da minha vida moral. Essa eu não abro mão. Este pecado da minha vida, ou este comportamento que eu tenho, eu sei que a tua palavra diz diferente, mas isto aqui eu não abro mão, tá? O Senhor pode mandar em tudo aqui, menos aqui. Então eu quero afirmar com toda a coragem, fundamentado na palavra de Deus: se Jesus não for o seu Senhor completo, Ele não é Senhor de nada. Se Ele não tiver direito sobre toda a sua vida, Ele não tem direito a nada, e você não se converteu. Por isso que você não morre, por isso que o seu eu não morre, por isso que você não se realiza, porque você cocheia entre dois senhores, ou numa linguagem marítima ou de rio, você está com um pé no barco e um pé na terra, e você não tem firmeza, porque a água tenta te levar e a terra tenta te firmar, e você não é feliz em canto nenhum, porque você ainda não morreu. É necessário que eu, como crente, esteja crucificado com Cristo. Ele morreu por mim para que eu morra para mim também. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já estou crucificado com Cristo. Um crucificado não sai mais andando. Deixa eu sair da cruz um pouco, descansar, tomar um banho, jantar, vou dormir em casa, depois de manhã eu volto na cruz. Isso não existe. A gente canta aquele hino: tudo, ó Cristo, a Ti entrego, tudo sim por Ti darei. Mas lá no fundo do nosso coração nós dizemos: quase tudo entregarei, mas nem tudo entregarei. E queremos ser felizes. Já pensou você se casar com alguém que se dá bastante para você, mas não se dá completo? Já pensou alguém que diz assim: olha, eu serei quase fiel a você, eu serei quase totalmente seu? Você casa com essa pessoa? Não, a menos que você seja louco, porque você quer alguém que entregue-se conjugalmente para você. Assim também, somente aquele que morre tem vida. E Jesus usa aqui o exemplo do trigo. Lá na nossa horta tem 2 pés de milho que já estão desse tamanho. Sabe, um daqueles pés de milho foi de alguns grãos de pipoca. Lá em casa, em São Paulo, para a Rutinha aprender o que é lavoura, eu peguei lá uns grãos de milho e fui com ela até o jardim e falei: olha, põe esses grãozinhos aqui, você vai cuidar e você vai ver que ele vai crescer. O grão vai morrer, mas quando ele morrer, vai sair uma vida nova de dentro dele, e essa vida nova vai ser uma planta que vai crescer, 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 e depois ele vai dar milho. Tá bom. E dito e feito, cresceu, e um pezinho ou 2, não me lembro se foi 1 ou 2, deu 2 ou 3 espigas, e aí então nós demolhamos e guardamos esse milho. E agora Milu pegou um daqueles grãos de milho, foi lá na horta e plantou. É o grão do milho que havia morrido. Para que haja vida é necessário que haja morte.
Para que você nasça e viva com Cristo, é necessário que você morra para si próprio. Enquanto você ousar não morrer, você não desfrutará nem de paz, nem de alegria, nem de certeza de salvação, nem de transformação moral, nem de transformação mental, de nada. Você será sempre um meio crente, que está meio salvo e vai para meio céu. Como não existe salvação pela metade, então você está integralmente perdido. O grão de trigo, para que ele nasça, ele tem que morrer. E o crente, para que tenha vida, tem que morrer para si. É isso que o batismo nos ensina. No dia em que recebemos a Cristo como Salvador, nós somos uma pessoa perdida. Mas naquele momento, quando Cristo entra na nossa vida, nós morremos. E o que a gente faz com um defunto, irmão Marcos Isaac? Enterra. É a água que cobre, sepulta. No entanto, no símbolo do batismo, nós não ficamos mortos e sepultados. A gente morre para a velha vida, morre para o mundo, e imediatamente o que acontece? Ressuscita. Se já fostes ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas lá no alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. É vida nova, é mente nova, é coração novo, é nova moral, é um novo entendimento e uma nova felicidade. A vida se transforma. Olha o que Jesus explica no verso 25: quem ama a sua vida, perde-a. Então, quanto mais a gente segurar a nossa vida, não querendo abrir mão para Jesus, é como segurar um sabonete molhado. Você consegue segurar um sabonete molhado com facilidade? Sim ou não? Por quê? Quanto mais você tenta segurar, mais ele escapole, né? E principalmente com essa água de Barbosa ainda toda melequenta, aí é que não pega mesmo de jeito nenhum. Assim também, quem quiser ser crente e não abrir mão dos seus direitos para Deus, não consegue ter vida, não consegue ter paz, não consegue ter certeza de salvação, porque ainda não nasceu de novo. O dia do nascimento de uma criança é a morte de uma gravidez. Já pensaram nisso? Por quê? Porque quando a mulher dá a luz, acabou aquela gravidez, não é assim? Então morreu, encerrou uma etapa. Mas ela foi trocada pelo quê? Foi trocada pelo quê? Por uma mãe que agora tem o filho nos braços. Antes era uma mãe em gestação, agora é uma mãe em ação. Se nós não passarmos da morte para a vida na pessoa de Jesus, podemos frequentar a igreja, podemos cantar, podemos ler a Bíblia, mas se não nascermos de novo, de dentro do coração, morrendo para si próprio e entregando tudo nas mãos de Deus, não desfrutaremos de vida eterna de forma alguma, e não teremos fruto. O Lucas viu lá os pezinhos de laranja, lá na chácara hoje. Até no entendimento dele, ele tirou uns brotinhos de baixo para os brotinhos de cima ficarem mais fortes. Mas aquilo só acontece porque o pé está vivo. O pé está vivo e está soltando folhas. Mas para nós termos vida só com Jesus, ele disse: eu sou o pão da vida. Ele disse: eu sou a água da vida. E para termos vida temos que ter Jesus. Diz o mesmo verso 25: aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Não significa que você tenha ódio de você, mas que você odeia a ideia de fazer o que você quer, fazer o seu gosto, o seu capricho. Agora na minha agenda a prioridade é o que Deus deseja que eu faça. Ou como naquele livro antigo, em seus passos, o que faria Jesus? É assim que a minha vida agora será determinada.
Na vida pastoral isso é uma realidade. Nem sempre será para o lugar que eu quiser que o mestre me tente mandar. É tão grande a seara embranquecer que o Senhor quer que eu vá cuidar. Deus sabe para onde nos mandar. E muitas vezes o onde que Ele determina não é o onde que nós emocionalmente decidiríamos fazer ou ir. Mas isso não é apenas para a vida de um pastor, isso é para a vida de todo crente. Senhor, onde queres que eu trabalhe? Onde queres que eu more? Com quem tu queres que eu me relacione? É Ele quem determina a nossa vida. Verso de número 26. Se alguém me serve, qual é a ordem? Se alguém me serve, siga-me. Você serve Jesus? Então siga Jesus, siga o seu exemplo, siga o seu amor, siga as suas ordens, siga as suas determinações, siga a condução do seu espírito, esteja atento à voz de Deus para o seu coração. Hei de um dia ouvir a voz de Deus, a chamar-me para o eterno lar. Que maravilha, ouvir a voz de Deus. Um dia vamos ouvi-la. Mas enquanto não a ouvimos audivelmente, Ele fala ao nosso coração. Ele nos fala pelas circunstâncias, Ele nos fala pela prosperidade, e nos fala também pelas privações que nós temos. Ele nos fala pelas portas que nos abre e por outras que Ele fecha. Ele nos fala pela saúde que nos dá e também pela enfermidade que permite. Ele nos fala pelos relacionamentos que surgem e por aqueles que se rompem. Ele nos fala em toda e qualquer circunstância. Para Jó, Ele falou no meio de um redemoinho, no meio de um tornado. Para nós, Ele pode falar de uma forma tranquila ou dar um safanão na gente, dizer assim: acorda, eu estou a falar com você. E para que nós devemos acordar? Se nós dizemos eu sirvo a Jesus, então sigamos a Jesus, andemos com Jesus, caminhemos com Jesus. Essa é a ordem. E Jesus faz uma promessa. O que Ele fala aí? E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Que privilégio! Se o Senhor me mandar para algum lugar, Ele já está lá. Se Ele me der uma ordem, Ele foi primeiro. Se Ele me mandar cumprir uma missão, Ele já preparou o caminho, Ele já preparou a agenda, Ele já fez toda a rota. É que nem nesses acampamentos, né, de jovens, de adolescentes, a caça do tesouro. Já viram a caça do tesouro? Eu fiquei sabendo que aqui na igreja já teve gincanas, essa coisa toda, né? Tem jovens aqui que fizeram parte dessas gincanas. Quando vai fazer caça a tesouros, é assim: você chega, vai caçar um tesouro e o tesouro apareceu lá por conta, não é? Não? Como que você tem que caçar o tesouro? O que aconteceu antes para você poder caçar aquele tesouro? Hã? Tá, achar as pistas. Elas surgiram do nada? Alguém elaborou. Alguém foi colocar as coisas nos seus devidos lugares. Alguém preparou o campo para que quando chegasse a hora da caça do tesouro, tudo estivesse pronto e a pessoa falasse assim: ah, eu achei. Ela achou, mas aquilo foi colocado lá para ela achar. E quando nós seguimos a orientação do Senhor, nós não estamos desbravando pela primeira vez. Ele já foi lá preparar, Ele já foi lá visitar, Ele já foi ali nos conduzir, e Ele nos requisitou dizendo: eu quero que você vá, eu quero que você faça, eu quero que você passe por ali, eu quero que você cumpra a minha vontade. Então por isso que Ele está dizendo aqui nesse texto do verso 26: onde eu estou, ali estará também o meu servo. E agora a bênção. Qual é a bênção que está escrita aí? E se alguém me servir, oh meu Deus, o meu Pai o honrará. O que quer dizer o meu Pai o honrará? Eu receberei recompensa,
Eu não faço pela recompensa pura e simplesmente, mas há uma promessa dizendo que se eu seguir a Jesus, se eu for por onde Jesus mandar, se eu caminhar dentro da vontade de Deus, se eu estiver atento à voz do Senhor, Jesus vai estar comigo onde eu estiver e Deus vai me abençoar. Promessa dele. Mas primeiro eu preciso morrer. Sem morrer, não posso ressuscitar. Sem morrer, não posso nascer de novo. Eu tenho que morrer. Eu tenho que entregar tudo nas mãos do Senhor. Eu tenho que me render. Eu tenho que dizer a Deus: não aguento mais. Eu conheci um homem de 30 anos de igreja, líder, pregador, e um dia pregando a palavra de Deus, esse homem disse: pastor, vem em casa por favor. Tá bom. Ele disse: pastor, eu sou uma farsa. O que o senhor falou lá, eu não vivo. Eu estou arrependido. E eu pedi perdão a Deus. Eu estou sentindo uma coisa tão diferente que em 30 anos de vida cristã eu nunca senti. É uma paz que eu nunca tive. Que é isso, pastor? Eu disse: o senhor nasceu de novo. Agora o senhor tem Jesus. Agora Jesus entrou na sua vida. Jesus estava por perto, mas não dentro. Agora Jesus está dentro e o senhor está com ele. Esse irmão já foi embora para Jesus. Agora que ele está mesmo com Jesus. Antes Jesus estava com ele. Mas cada um de nós aqui tem que consultar o seu coração e dizer: será que de fato eu já morri para mim? Ou eu estou impondo para Deus uma agenda que Ele tem que cumprir na minha vida? Senão eu o ameaço. Se Deus não fizer o que eu quero, eu o abandonarei. Há muita gente que vive ameaçando a Deus. Isso não é vida cristã. A verdade é: não importa o que for. Como é que diz o hino? A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Não importa o que Deus mandar,